Então vamos começar a falar de multiplicação de frações. Eu coloquei aqui alguns exemplos que tratam todos os problemas que a gente vai encontrar com a multiplicação. Então, ela é a mais fácil de todas as operações com frações, porque basta você multiplicar os numeradores e os denominadores. Por exemplo, 2 terços vezes 5 sétimos, eu tenho 2 vezes 5 que dá 10 e 3 vezes 7 que dá 21. E só, acabou. Tá? Se tenho duas frações ou mais, 3, 4 ou mais, a regra continua sempre a mesma. Eu multiplico todos os numeradores e todos os denominadores. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 que dá 6, vezes 1 que dá 6. E 5 vezes 8, 40, 40 vezes 2, 80. O único detalhe que eu não posso esquecer é que se a minha resposta é uma fração, ela tem que estar na forma irredutível. Então eu vou simplificar ela. Então eu vou dividir em cima e embaixo por algum número. E tem que ser o mesmo número. Como os dois são pares, eu posso dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 80 dividido por 2 dá 40. Como 3 é um número primo e 40 não é múltiplo de 3, então eu garanto que essa fração está na forma irredutível. Essa é a resposta aqui. E essa daqui. Beleza? E quando a gente não tem só frações na multiplicação? Nesse caso eu tenho um número natural vezes um número racional, que é a fração. A regra vai ser sempre a mesma. Eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Só que tem um detalhe. Esse número ele não tem denominador. Então o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar que aqui embaixo tem um denominador. Eu posso colocar qualquer número aqui embaixo? Não posso. Porque eu quero manter o número 2. 2 sobre 1 é 2 dividido por 1, que dá 2. Essa é a única forma de eu acrescentar um item aqui, transformando em fração e mantendo o mesmo número. Eu poderia trocar esse 2, por exemplo, por 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 4 dividido por 2, que dá 2. 10 por 5. 10 sobre 5 é 2 também. Mas o jeito mais fácil é colocar um aqui embaixo. E nem precisa pôr, só imagina que ele está. Então vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 1 é 5. Então 2 inteiros vezes 3 quintos é 6 quintos. Tá? Não confundam a multiplicação de um natural com uma simplificação, por exemplo, em que a gente multiplica em cima e embaixo. Uma simplificação não, uma fração equivalente, que a gente multiplica em cima e embaixo pelo 2. Tá? Isso daqui é o produto só do número natural. E aqui é a mesma situação. Eu imagino que aqui embaixo tem um 1, se eu quiser, e faço a multiplicação. 7 vezes 9, que dá 63, e 6 vezes 1, que dá 6. Aqui é o mesmo caso desse exemplo aqui. Ó. Essa fração ela já está irredutível. O 5 é primo e o 6 não é múltiplo de 5. Só que aqui, ó, o 6 e o 63 a gente consegue dividir por 3. Então eu vou simplificar dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo. E eu vou obter aqui em cima 63 dividido por 3 dá 21. E 6 dividido por 3 dá 2. 2 é primo, 21 não é múltiplo de 2. Então a gente descobriu aí 21 meios. Esse é o resultado dessa multiplicação de uma fração por um número natural. Beleza? Agora a gente vai ver uma expressão numérica que envolva mais coisas desse tipo. Agora vamos ver uma expressãozinha pequenininha que envolva multiplicação. Eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Vocês têm que lembrar que a ordem é sempre a mesma. Primeiro eu vou fazer a multiplicação e ou divisão, depois adição e ou subtração. Então primeiro eu tenho que resolver essa operação aqui. Conta de multiplicação, então eu vou repetir aqui o 1/4 e vou fazer essa multiplicação. Eu tenho aqui 3 vezes 4, que dá 12, e 2 vezes 7, que dá 14. Eu posso simplesmente pegar esse resultado e colocar ele aqui. Beleza. 12 14avos. Outra opção que eu tenho é simplificar essa fração aqui, porque se eu não fizer isso agora, eu vou fazer depois. Tá? Eu terei que fazer depois. Então eu tenho 6 sétimos, dividindo em cima e embaixo por 2. Tá?
Então eu posso pôr 12 14avos ou 12 14avos ou 6 sétimos, porque são frações equivalentes, então é a mesma coisa. Eu vou manter aqui porque eu gosto de fazer do jeito mais difícil, para vocês verem bem como resolver. Eu tenho que pensar agora que eu estou fazendo uma adição de frações. Volta na aula de semana passada, se você não lembra muito bem. A gente vai ter que encontrar o MMC de 4 e 14. 4 e 14. Como é que eu faço? Pega lá o 4, pega o 14 e vai dividindo. Dá por 2, aqui dá 2, dá 7. Dá por 2, dá 1, dá 7. Dá por 7, dá 1, dá 1. E vai ser 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Tá? Então, um múltiplo de 4 e de 14 que eu posso utilizar é o 28. Mais alguma coisa com 28. Beleza, agora eu tenho que pensar por quanto que eu multipliquei essa fração para ficar com o denominador 28. 4 vezes quanto que dá 28? 4 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vezes 2 de novo, 28. Então, eu vou multiplicar em cima também por 7. Então, 1 vezes 7, que dá 7. Aqui é a mesma coisa. Por quanto que eu multipliquei o 14 para virar 28? Multipliquei por 2. Então, eu vou ter que multiplicar essa também por 2. 12 vezes 2 dá 24. E agora eu vou ter aqui meu resultado que tem denominadores iguais, dá 28. E agora eu vou somar os numeradores. 24 mais 7, 31, 28 avos. Olha para a fração, vê se você consegue simplificar ela. Se der para simplificar, simplifica. No caso aqui, o 31 é um número primo e o 28 não é múltiplo de 31, então 31, 28 avos é a resposta dessa expressãozinha aqui, tá? Bem tranquila a multiplicação, a regra é só você lembrar. Multiplica todo mundo de cima, multiplica todo mundo de baixo. Quando você tem um número natural, coloca um 1 embaixo dele, se você quiser, para imaginar que você tem só frações. Beleza? Agora é a hora de praticar.